Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa 12ª unidade com o tema Sistemas de Numeração e Álgebra de Boolean. Nessa aula, a gente vai deixar um pouco a eletrônica analógica de lado e vai passar a trabalhar com a eletrônica digital, que é o auge, do nosso dia a dia, é o que a gente vê, é o que a gente vive hoje, a eletrônica digital. Recentemente, vocês perceberam que os sinais das TVs abertas, elas tiveram uma conversão, A gente deixou de trabalhar com sinais analógicos e passou a trabalhar com sinais digitais e vocês puderam observar uma melhoria nesses sinais. Então eu vou explicar um pouco aqui para vocês entenderem melhor o que aconteceu na verdade. Então, basicamente eu fiz uma representação aqui de qual a diferença do analógico para o digital. No analógico, como vocês lembram, a gente tinha senoides, certo? E a gente também viu que cada momento dessa senoide a gente tinha um valor diferente. Então, isso aqui é 1, na metade eu tinha meio, aqui embaixo eu tinha 0,3, enfim. Porque o valor ele oscila, certo? Porque você trabalha com dispositivos físicos. Como a gente trabalha com dispositivos físicos, eles estão sujeitos a falhas, certo? Então, por isso que você não tem algo tão assertivo. Porque a gente tem as influências da natureza, a influência da radiação, a influência da temperatura, a influência da imperfeição, certo? Porque você trabalha com átomos. Então, quando a gente trabalha com dispositivos analógicos, a gente precisa utilizar de recursos para que a gente consiga fazer um controle pleno do que a gente deseja. Na eletrônica digital, a gente tem dois valores, ou 0 ou 1, basicamente. Ou seja, ele é bem definido. Você tem dois níveis lógicos apenas, ou é 0 ou é 1. Aí você fala, professor, quer dizer que tudo é a base de 0 e 1? Sim e não. Por quê? Quando você trabalha com uma máquina, quando você trabalha com um computador, você precisa se comunicar com ele de alguma forma, certo? E a linguagem binária foi a forma com que se conseguiu trabalhar isso. Por quê? Quando você faz uma palavra com zeros e uns, o computador, o processador, os dispositivos eletrônicos, eles têm a capacidade de fazer a conversão dessa informação para a informação daquela, certo? Você fala com ele em binário e ele te responde de uma forma que a gente entenda, em imagem, em som, enfim, em qualquer coisa, assim como esse vídeo que vocês estão vendo, ele é em qualidade digital, por isso que a gente tem essa definição melhor, certo? Então, de onde vem o circuito digital? Da palavra dígito, certo? Que significa dedo. A gente tem 10 dedos nas mãos. Por isso que o nosso sistema de numeração, ele é decimal, certo? Que vem de 10, porque a gente tem 10 dígitos, perfeito? A gente tem a unidade, dezena, centena lá, tá? Que a tia da primeira série, terceira série ensinou a gente lá, que a gente já vem ouvindo isso a nossa vida inteira. E esse é o sistema que a gente está habituado a trabalhar, certo? Só que ele só tem números inteiros, certo? O sistema digital, porque ele vai de 0 a 9. Ah, mas não são 10? Sim, mas o 10 é a soma do 1 com o 0, certo? São 10, sendo que o 0 conta, certo? Na eletrônica digital, o 0 conta. Por isso que de 0 a 9 a gente tem 10 dígitos. Perfeito? Então eu coloquei a representação para vocês aqui, em posições. 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então 10 elevado a 0 é igual a 1. 10 à primeira potência é igual a ele mesmo. 10 ao quadrado é igual a 100, 10 ao cubo é igual a 1000 e assim sucessivamente. Perfeito? Essa é a forma de colocação da potenciação que a gente tem nos decimais. Em binário, funciona mais ou menos dessa forma, só que a nossa base é diferente, certo? A base numérica muda, porque no sistema decimal, nossa base numérica é 10. No sistema binário, a nossa base numérica é 2, porque eu só tenho dois valores, ou 0 ou 1, perfeito? Então, você tem 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, certo? 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 16. Vocês percebem que a gente tem uma relação com o que acontece na realidade? Quando você vai comprar um pendrive, quando você vai ver um computador, você vai ver memória, a gente sempre trabalha com 1 GB, 2 GB, 4 GB, 512 MB, 256 MB, porque todos eles são múltiplos de 2 nessa lógica binária,
certo? Justamente porque a gente une conjuntos de bit. O que é um bit? É justamente um 0 ou um desse aqui, certo? Então você vai montando conjuntos, tá? Lá na plataforma vocês vão ter lá no material a explicação direitinha desse conceito, tá? Não é a nossa ideia aprofundar muito aqui nessa apresentação. Então, vamos explanar aquele exercício que tem na plataforma. Você tem lá a conversão de decimal para binário. Você tem 21 base 10 para x na base 2. Como que se faz essa conversão? Você divide o número que estava na base anterior pela base de destino, certo? Se é decimal, é 21 e a de destino é 2, certo? Então vamos lá, 21 dividido por 2 não dá. Qual o número mais próximo? É 10, que dá 20, certo? 21 menos 20 é igual a 1, então você deixa o resto aqui. Ficou 10. 10 dividido por 2, 5. Não sobra resto, então você coloca o 0 e desce o 5. 5 dividido por 2 não dá. Qual o mais próximo? É 4, certo? 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 dá 1, 1 está aqui. 2 dividido por 2, certo? Dá 1. 2 menos 2 dá 0 aqui e sobra o resto 1 aqui embaixo. Então, a gente ficou com 1, 0, 1, 0, 1, certo? Vou até circular aqui para ficar melhor para vocês verem. Esse aqui é o nosso resultado. Isso é em binário a conversão. Porém, a gente tem que o bit da direita de baixo, ele é o MSB, é o More Significant Bit, que é o bit mais significativo. Então você sempre vai ver da direita para a esquerda, tá? A gente tem o Less Significant Bit, que é o bit menos significativo aqui na parte da esquerda. Então como que você representa isso? Tá aqui, ó. 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1, certo? 21 decimal em binário é 10, 10, 1. Perfeito? Vamos fazer a prova real agora? Vamos fazer o exercício contrário? Como que você faz para converter de binário para decimal? Cada casa dessa, ela tem um valor, certo? É como se fosse dezena, unidade, centena. Essa é a casa 0, essa é a casa 1, a casa 2, a casa 3, a casa 4, certo? E as bases são 2. Então, vamos lá. Qual é a regra? Você só vai aproveitar o resultado que tiver 1. O resultado que tiver 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0, então você corta. Então, vamos lá. 2 elevado a 0 é 1 vezes 1, coloquei o 1 aqui, certo? 2 elevado a 1 é 2 vezes 0 é 0, eu não repeti ele. 2 ao quadrado é 4 vezes 1, eu tenho 4 aqui, certo? 2 ao cubo é 8 vezes 0, eu não repeti ele. 2 à quarta é 16 vezes 1, eu tenho 16. 4 mais 16 é 20, mais 1, 21. Bateu com aquele resultado e prova justamente essa regra que a gente tem de conversão. Perfeito? Nós também temos o sistema octal, que ele utiliza 8 dígitos de 0 até 7, então o 8 não existe nele, certo? O material vocês têm lá também uma forma de fazer. A forma de decimal para octal é da mesma forma, você faz assim, você só troca o decimal pelo 8 aqui, certo? Onde está 2 você coloca 8. E para voltar a mesma coisa, o que você vai mudar? A base era 2, você tem 8. E o hexadecimal, que ele começa a utilizar as letras, certo? A gente tem de 0 a 9 e o 10 já se torna A, B, C, D, E, F, certo? Até o 15. Então, você tem de 0 a 15, 16 dígitos. Por quê? Porque o 0 conta, certo? Não tem 16, tem até o 15 que ele se converte em letra. As conversões são da mesma forma, perfeito? E fica assim. Então, gente, a gente tem essas formas de fazer as conversões de valores, certo? De binário para decimal, decimal para binário, octal para binário. A gente tem diversos exercícios lá no nosso material que vocês podem fazer para vocês terem uma melhor compreensão. Mas a gente vai focar principalmente no binário para decimal e decimal para binário, que é a base que a gente mais utiliza. Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigado. Continuem os estudos lá na plataforma.